Olá, bem-vindo, bem-vinda. Eu sou Rogério. Hoje teve o pronunciamento do João Dória e as aulas vão voltar em setembro. E venho fazer aqui o vídeo para informar vocês. Já gostaria de pedir desculpa pelos barulhos externos que serão inevitáveis num dia de semana à tarde, aqui em Diadema. Realmente não vai ter como não ter barulho, tá? Então peço desculpa, preste só atenção no que eu estou falando aqui. Bom, eu sabia que hoje seria um dia importante, que eles iam falar realmente da volta das aulas neste ano. Não foi surpresa para mim e nem para muitas pessoas que acompanham o canal. Algumas pessoas, outras, não a maioria que acompanha, falam: "Ah, Rogério, isso é fake news, você está tirando ideias da sua cabeça, são vozes da sua cabeça que as aulas voltam este ano. Da onde você tirou isso?" Através de leituras, conforme eu disse em alguns vídeos. Um texto que alguém publica ali, algum comentário em alguma entrevista. Os próprios políticos vão dando indícios do que pode acontecer. E para mim estava muito claro que as aulas voltariam em 2020. Não só para mim. Muitas pessoas, eu fiz uma enquete, acho que 75% das pessoas acreditavam que as aulas voltariam em 2020 e vão voltar em 2020, a partir do dia 8 de setembro. É assim, não temos uma vacina, mas temos as aulas voltando dia 8 de setembro. Claro, eu tenho que observar uma coisa, senão eu vou falar que eu estou falando fake news. As aulas voltam com 35% do total de alunos matriculados da escola. Eu falo assim. Você vê o repórter falando 35% da capacidade. Não é bem assim que funciona. 35% do total de alunos matriculados. Porque a capacidade da escola não se sabe. O que se sabe é que a escola é lotada. Uma sala de aula que comportaria 20 alunos de uma maneira simples, de uma maneira correta, normal, colocam 40. Então é assim, está sempre o dobro. E vale lembrar que não aconteceu conforme eu acreditava, que voltaria ao ensino fundamental apenas, que seria do primeiro ano ao nono ano. Não, vai voltar tudo, desde a creche até a universidade, numa primeira etapa aí com 35% da capacidade da escola, do total de alunos matriculados em cada escola. E o governo lançou, não foi uma coisa assim sem pensar, eles realmente fizeram um projeto e existem os protocolos de retorno. Não sei se funciona isso na prática na escola pública. Distanciamento social, este é um protocolo, um dos protocolos do retorno. Distanciamento é o seguinte: tem que haver uma distância de 1,5 metro entre uma criança e outra. A princípio, com 35% da capacidade, eu acredito que no começo ainda vai na escola pública. Eu acho que com 15 alunos dentro de uma sala de aula, dá para ter uma distância entre uma carteira e outra. A complicação vai ser no intervalo. Vai ser no intervalo porque como é que você vai manter essa distância entre uma criança e outra? Se na rua não tem esse controle, imagine na escola. Realmente vai ser muito complicado isso. O distanciamento social vai ser difícil de fazer na escola pública e sem funcionários, pior ainda. E sem falar, e nas aulas vagas, como que vai ter esse distanciamento social em aula vaga? Olha, os desafios serão grandes em setembro. Outro protocolo, higiene pessoal. A ideia é boa, mas na escola pública talvez não seja possível de se aplicar. Não tem nem papel higiênico, quem dirá álcool em gel, sabonete, realmente será bem difícil o governo tá trabalhando com isso aí. Tem a salatização de ambientes, no caso aí seria a limpeza dos ambientes e tudo. Mas o que acontece? Eu já comentei em outros vídeos, você não tem na escola pública
muitos funcionários na limpeza. Muito pelo contrário, quase não tem. Numa escola que precisa de 8 funcionários, da limpeza tem 2. Então assim, realmente fica difícil. Eles fazem os protocolos, mas não pensam no quadro de funcionários. Não tem agente de organização, não tem agente de limpeza, não tem professor. Então, ao invés do governo se preocupar em agilizar o funcionamento da escola através de funcionários, ele procura agilizar a volta às aulas de qualquer maneira. Esse será um problema muito sério. Claro que acredito que os sindicatos vão bater em cima, atrás de fazer greve, mas a data foi dada, 8 de setembro. O governo não vai voltar atrás. Aí fala da comunicação, que a princípio tem que ser mais comunicação pelo telefone e também entregar panfletos sobre orientações dos protocolos para as crianças. Difícil é conseguir que as crianças sigam esses protocolos. O Brasil não é um país assim muito, digamos que tenha muita experiência com esse tipo de situação e também não tem uma educação adequada para esse tipo de situação. Você vai ver muita criança sem máscara, muita criança com máscara no queixo, entre outras coisas, e adolescentes também. E uma coisa inacreditável, o monitoramento, as unidades escolares que terão que fazer. Então você imagina, como que vai ser feito isso? Na escola não tem médico, não tem enfermeiro, não tem técnico de enfermagem. E sem falar que os agentes de organização, por exemplo, vão ter que orientar a comunidade, os pais, no caso, e os responsáveis, a medirem a temperatura dos estudantes, dos educandos, antes de irem à escola. E se tiver com febre, acho que se tiver a temperatura acima de 38%, recomenda que não mande a criança. Agora, como que um pai que não tem nem a situação que passamos, tem gente que não tem nem o que comer em casa, vai comprar um medidor de temperatura que custa, sei lá, R$200. Realmente fica muito difícil. E assim, as aulas voltam em setembro. O que a gente precisa agilizar? Começar a cobrar a segunda chamada de agente de organização, já que já vai voltar mesmo as aulas, não vai ter funcionário. O déficit é de 35% atualmente. Deve ter aumentado com a quarentena e quando retornar não volta todo mundo. Tem os grupos de risco. Então você vai ter escolas com metade do quadro de funcionários. Então assim, a segunda chamada é urgente, ela tem que acontecer logo. Então é preciso fazer essa cobrança do governo. Uma segunda chamada. E mais importante, vai precisar de muito funcionário. Porque segundo o projeto, quem é do grupo de risco não retorna agora. Não vai voltar. Então vai ter muita aula vaga. Tem muito professor que tem mais de 60 anos. As aulas vagas que já existiam vão existir cada vez mais, porque não vai ter os professores de grupo de risco. Então quer dizer, uma escola que no período tem 11 professores vai ter 2, 1. Então vai ter muita aula vaga mesmo. Já acontecia, tem escola que antes da pandemia tinha aula vaga todo dia, então agora vai ter mais ainda. Por exemplo, se ficavam 2 salas, vai ficar 4, 5. Esse retorno é precipitado. Primeiro é preciso preencher o quadro de funcionários. Depois pensar em retornar às aulas. Realmente um absurdo que vem acontecendo no estado e também na prefeitura, a mesma coisa. A prefeitura tem 45% de ATS efetivos. Os outros 55% são cargos vagos. Então assim, do quadro de auxiliar técnico de educação, os preenchidos são apenas 45%. Como é que faz? Então, assim, é preciso fazer uma cobrança da homologação do concurso de auxiliar técnico de educação logo. A homologação é para ontem. Claro que
a iminência da prorrogação, do adiamento, aliás, do adiamento das eleições, mas a gente não pode contar com isso. Pode ser que não adie, pode ser que na hora de votar lá na Câmara não passe, e aí seja em outubro. Então temos que fazer com que esse concurso de auxiliar técnico de educação seja homologado semana que vem. Esta é a luta aí. Tá certo? Porque, gente, a gente tem que fazer essas medidas, cobrar a homologação, cobrar a segunda chamada de agente de organização, porque as aulas realmente vão voltar em setembro. O governo não vai voltar atrás, uma vez pronunciado, pronto. Não tem mais como. A pressão da escola particular foi grande para que isso ocorresse e lograram êxito aí os donos de escolas particulares. Obviamente que a pressão veio deles, porque a escola pública, numa situação dessa, vai dar só prejuízo abrindo. Vocês não concordam? Mas, enfim, está decidido. Com relação a concursos públicos, já ia esquecendo de falar aqui com vocês, é o seguinte. A partir de setembro, as provas podem começar a voltar já. No mesmo ritmo, 35% dos candidatos. Por exemplo, a VUNESP fechou uma escola com 500 candidatos, iam fazer a prova lá. Ao invés de 500, vão fazer 125. Ah, mas como garantir que todos façam a prova no mesmo dia? As bancas organizadoras terão que alugar mais escolas. Tá? Usa a cidade inteira, usa a cidade vizinha, mas dentro do prédio, apenas 35% da capacidade. A ideia é essa. Então, eu acredito que já em setembro começamos a ter as primeiras provinhas. Em outubro, novembro, vai ter os mais. E assim, todos os concursos em andamento terão as suas provas este ano. Que as aulas vão voltar. As aulas voltando, os concursos voltam. E esperamos que nomeações também voltem. Nomeações e homologações, tá certo? Nas próximas oportunidades vou atualizando aí o vídeo, tá? Essa aqui foi só rapidinho para poder comentar o que aconteceu. Muito barulho, não dá para falar mais, tá certo? Até a próxima, valeu!